Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre tecnologia. Essa é a nossa aula sobre infraestrutura de TI e nós vamos abordar um tema bastante interessante. É a primeira parte do nosso tema falando sobre arquitetura de computadores. Sempre é bom lembrar, sempre é bom recordar a vocês de verificarem nosso material em nossa sala de aula virtual que complementa o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 4, Arquitetura de Computadores, primeira parte. Bom, vamos começar pelos componentes e arquiteturas dos computadores. Todo sistema computacional apresenta uma estrutura de construção, tanto para o aspecto físico e também que vai afetar o aspecto lógico. Nessa ilustração, temos um sistema de microcomputador típico e as suas interfaces. Vemos o chip de CPU, ou o microprocessador, onde vamos encontrar a unidade lógica aritmética, a ALU, as comunicações internas, os registros para armazenamento temporário e toda a parte de controle junto à memória. Todo o sistema de microcomputador possui memória interna para armazenamento e para controle de entrada e saída, com unidades RAM e unidades ROM. Lembrando que a RAM é somente para leitura e escrita e a ROM somente para leitura. As memórias se comunicam com as interfaces de entrada e saída através de um sistema de barramento, onde nós temos dispositivos de entrada como teclado, mouse, joystick, caneta ótica e outros. Nós também temos dispositivos de saída, como os monitores, impressoras e demais elementos que são usados numa rede de comunicação. Já na unidade externa de armazenamento e de entrada, nós temos aí unidade de disco flexível, nós temos unidade de disco rígido, CD-ROM, USB, que são os nossos famosos pendrives. Então vejam que é uma estrutura bastante simplificada, onde nós temos basicamente uma unidade de processamento, que envolve a CPU, as unidades de armazenamento, que são as unidades de memória, um barramento que vai efetuar o controle dessa movimentação de dados de e para o sistema computacional, e todo o sistema que envolve as interfaces de entrada e saída. Vendo um pouquinho mais em detalhes os barramentos, nós temos aí um barramento de endereço, um barramento de dados e um barramento de controle. A CPU, ela atua diretamente em processo de escrita e leitura sobre os barramentos de dados e de controle e envia informações para o barramento de endereço. Já as interfaces para a memória secundária, elas têm interferência, elas têm ligação direta com o barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle. As interfaces de interação com o usuário, ou seja, as unidades de entrada e saída, como monitor, impressora, scanner, teclado, etc., estão também relacionadas a esses barramentos e diretamente à unidade central de processamento. E as interfaces de controle e sensores, ligadas também via barramentos de dados e barramentos de controle, também sendo interagindo, de uma forma bastante efetiva a partir dos barramentos que possuímos nessas unidades computacionais. Então, considerando uma arquitetura padrão de microcomputador com um microprocessador, nós temos a unidade de lógica aritmética, que está relacionada a esse barramento, onde nós temos diversos elementos que fazem toda a movimentação e armazenagem dos dados, são processados. Lembrando sempre que tudo isso é regido por um relógio, um clock, que vai comandar o ritmo, vai comandar a velocidade desse processamento de informações. Temos aí registradores intermediários, temos registradores de pilha, registradores, contadores de programa, toda a parte de barramento de endereço associado também, acumuladores associados à unidade lógica aritmética, ULA ou ALU, e também toda a parte de barramento de dados
onde nós temos os buffers de dados. Se considerarmos o modelo clássico, né, de sistemas computacionais, esse é o modelo de von Neumann. O matemático húngaro John von Neumann, ele foi decisivo com suas contribuições para a matemática e para a física. Como professor da Universidade de Princeton, ele foi um dos articuladores da construção do primeiro computador, o ENIAC. Veja que a estrutura do modelo de von Neumann ela vem até os dias atuais, onde o processador é a figura central, atuando via barramentos com as unidades de entrada e saída e também com as unidades de memória. Esse modelo ou arquitetura de von Neumann, ele foi idealizado na década de 1946, trazendo um novo conceito de projeto de sistema computacional, conhecido como computador de programa armazenado. Projetado pela IAS, que é a Princeton Institute for Advanced Studies, esse computador passou a ser largamente difundido, essa estrutura computacional, nessa arquitetura, e veio influenciar muitos projetos de outras máquinas até os dias atuais. Essa arquitetura de computador de von Neumann ela se caracteriza principalmente pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas usando o mesmo espaço de memória que os dados e podendo assim, em consequência, manipular mais programas. Essa arquitetura é um modelo de computador digital com um programa armazenado que utiliza a CPU, a unidade central de processamento, e uma unidade de armazenamento interna, uma memória, que são capazes de comportar instruções e dados. As principais características do modelo von Neumann incluem dados e instruções são armazenados em uma única memória, que é utilizada tanto para leitura quanto para escrita. Os dados armazenados na memória podem ser acessados através dos endereços. E a execução de um programa ocorre sequencialmente, seguindo a ordem de endereço, exceto se for feito algum desvio explícito no programa. Sendo mais preciso quanto aos componentes da máquina de von Neumann, vamos encontrar memória, a unidade lógica aritmética, uma unidade central de processamento composta por diversos registradores e também uma unidade de controle que busca o programa na memória, instrução por instrução, e executa esse programa a partir dos dados de entrada. Portanto, o modelo de von Neumann ou estrutura de von Neumann inclui a unidade central de processamento, onde vamos encontrar a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e registradores internos, que vão se relacionar com as unidades de memória e também os dispositivos de entrada e saída, que podem ser vários hoje na atualidade. A unidade de controle ela efetiva o gerenciamento do fluxo interno dos dados. A unidade lógica aritmética ela é responsável pela execução de operações lógicas e aritméticas, efetuando transformações sobre os dados. E já os registradores, eles são células de memória, são memórias temporárias que ficam internas ao processador. Vejam que a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e esses registradores se encontram na unidade central de processamento. Então, nós temos aí o processador, ou unidade central de processamento, com registradores diversos para proceder a esse armazenamento de informações temporário, que se comunicam com as unidades de memória externas ao processador e também às unidades de entrada e saída. Os dados passam pelo registrador de dados da memória, RDM-MBR. Os endereços pelo registrador de endereço de memória, REM e MAR. E as operações de leitura e escrita controladas pela unidade de controle, todos no processador.
Segundo o modelo de von Neumann, né, é necessário ter um tamanho de célula suficiente, porque ele vai determinar o tamanho do registrador de RDM. As células são de 32 bits, com RDM de 32 bits. O tamanho da memória em células determina o tamanho do registrador REM. E a memória com 256 células nos dá REM com 8 bits. Ainda sobre os registradores, podemos encontrar registradores especiais, como o registrador de instruções, o Instruction Register, IR, que armazena a instrução que está sendo executada. O registrador de estado, que é o PSW, que armazena condições de estado geradas pela unidade aritmética e lógica, gerando informações para a unidade de controle. E o PC Counter, ou contador de programa, que armazena o endereço da próxima instrução que será executada. Extrapolando para as unidades de entrada e saída, ou I/O, nós temos aí diversos elementos hoje que podem ser utilizados para armazenamento, como HDs, que são os discos rígidos, as unidades SSD, que são discos em material semicondutor, que já não tem mais os dispositivos eletromecânicos, CD-ROM, que está em desuso, DVDs também. Nós usamos muito ainda os pendrives, né, a famosa memória flash, monitor de vídeo, teclado, mouse, placas de som, câmera de vídeo, placas de rede, enfim, vários elementos de entrada e saída que são também multifuncionais. Mas o modelo de von Neumann também apresenta limitações, dentre elas, devido à própria estrutura, existe uma grande quantidade de acessos à memória, ou seja, existe um grande consumo de memória. Outra dificuldade e outra limitação hoje para o modelo de von Neumann é relativa ao aumento de velocidade dos novos dispositivos de entrada e saída e dos próprios componentes de hardware em geral que nós possuímos hoje, nós temos hoje. E também a questão da execução em paralelo de instruções e dados, o que sobrecarrega muito a unidade central de processamento e também as memórias. Como uma atualização do conceito de von Neumann, nós temos também o modelo ou arquitetura de Harvard. Essa é uma arquitetura que se distingue das outras por possuir duas memórias diferentes, que também são independentes em termos de barramento e ligação ao processador. O modelo de Harvard ele é baseado na separação de barramentos de dados das memórias, onde estão as instruções de programa e onde estão as memórias de dados, permitindo que um processador possa acessar as duas simultaneamente, obtendo assim um desempenho melhor se comparado à arquitetura de von Neumann, pois pode buscar uma nova instrução enquanto executa a outra. A principal vantagem desse modelo está nessa dupla ligação às memórias de dados de programa, onde está o código, permitindo que o processador leia uma instrução ao mesmo tempo que faz acesso à memória de dados, ou seja, é possível todo um processamento em paralelo à plena capacidade do sistema computacional. Se compararmos o modelo de von Neumann com o modelo de Harvard, nós temos em von Neumann uma arquitetura bem mais simples quando comparada a Harvard. Von Neumann apresenta um modelo mais lento, porque não permite acesso simultâneo às memórias, mas Harvard já apresenta um acesso mais rápido, porque as memórias têm acesso simultâneo. Geralmente, von Neumann utiliza estruturas CISC, processadores CISC, enquanto Harvard vai utilizar geralmente processadores RISC. Von Neumann não utiliza pipeline, não é possível fazer essa operação dupla, né, ou paralela, enquanto que Harvard permite o pipeline. Bom, pessoal, espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Reforço mais uma vez a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual. Peço também que deem ali um like, que façam a sua inscrição no canal, que vai ajudar bastante a nossa produção de novos conteúdos. E aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!